para os cabo-verdianos saberem claramente quanto é que estão a pagar para ouvir estas falsidades. Está-se a vender falsidades e felicidades neste mercado de ilusões. Trata-se de uma comunicação do governo, uma comunicação eficaz. O Sr. Primeiro-Ministro tem sido até reputado de não se importar muito com a comunicação. O governo está a comunicar, tem de prestar contas, tem de dizer ao país aquilo que está a fazer, a todos os cantos do país aquilo que está a fazer, para poder ser avaliado de forma transparente. Sr. Primeiro-Ministro, mantenha-se no caminho, comunique com o país. Se é uma coisa de que é acusado é de não comunicar com o país. Continue a comunicar com o país. Dizer que o governo está a reagir às críticas de que não sabe comunicar e que deve ofender as regras, os princípios e os valores elementares numa convivência saudável em democracia, é uma desculpa que, para além de esfarapada, fere o estado de sanidade mental das pessoas. E não viu também o Primeiro-Ministro em ações de propaganda enganosa. Fazem banners no Facebook, já encontraram um grande filão, não é? Ultimamente, de fazer oposição. E vou dar aqui dois exemplos que são falsos. Não existe nenhuma estrada para Fajã de Barreiras. Não existe, é falso. É falso, não existe uma única estrada para Fajã de Barreiras em Santo Antão. Parece que esta oposição que gosta tanto de boleias, como não tinha ideias para criticar o governo, apanha boleias nos cartazes e nos vídeos do próprio governo para tentar criticar. Falou aqui do concurso. Mas que raio de concurso que ninguém viu e que não está publicado em nenhum órgão de comunicação social? Onde está este concurso? O Sr. Deputado não faz isso. E vem agora aqui na Assembleia Nacional obrigar a mesa para exigir do governo, para obrigar o governo. A mesa não obriga o governo. A mesa acha que o governo deve, de facto, prestar informações. Mas não obriga o governo a prestar informações. É te levante suspeição, te fazer crer que manobras que o governo está a fazer, coisas obscuras, quando é tudo muito claro, muito transparente, e parabéns a este governo para a transparência que se coloca na gerir recursos de cabo-verdianos. Vejamos o artigo que saiu no jornal do Expresso das Ilhas, do engenheiro Armindo Ferreira. O partido que está no poder, que curiosamente ostenta o mesmo nome, tem apenas 5, 6 anos de existência. São dois partidos diferentes, mas partilhando o mesmo nome. O primeiro é o Partido de Militantes de Causas, o segundo é uma coletividade de tecnocratas, uma espécie de sociedade anónima de responsabilidade limitada. E ele diz, por consideração e até estima por algumas pessoas da direção do MPD e do seu grupo parlamentar, escuso-me de definir o tipo de coletividade em que se tornou esta sociedade empresa política. O MPD descaracteriza o partido conduzido a uma das 3 conclusões: amnésia seletiva, ausência de ideias ou completa falta de caráter. O Presidente da República classifica de desnecessárias, inadequadas e desproporcionadas em relação àquilo que é legítimo em matéria de direito de comunicação as mensagens que o governo vem passando nos órgãos de comunicação social sobre os 3 anos de governação do país. Acrescenta ainda que um erro não justifica medidas que consubstanciam outro erro. O facto de ter havido um erro não justifica outras medidas que consubstanciam um erro. Repito que creio que numa democracia pluralista, num Estado de Direito, esse tipo de comunicação me parece desnecessário, inadequado e um pouco desproporcionado. Sr. Primeiro-Ministro, para justificar o crescimento económico, para justificar que o crescimento está a chegar aos cabo-verdianos, o senhor vai atrás de uma família na Ilha do Fogo que foi evacuado, um familiar que estava às portas da morte, e expõe essa família para dizer que o governo cumpriu a sua missão e socorreu a família. Para justificar que o crescimento está a chegar aos cabo-verdianos, o senhor vai atrás de uma família em Ponta Furna, em Santa Catarina, e expõe uma família à sua pobreza e fragilidades porque o senhor isentou a sua propina
Mas o senhor esquece que essa família não tem condições de pagar a propina porque não tem emprego, não tem rendimentos, porque o seu crescimento econômico não gera emprego, não gera rendimentos. E o senhor também, não sei onde é que estava, quando grávidas e parturientes morreram na travessia, em botes de pesca, e não tinha a mesma sensibilidade para expor a família que conseguiu salvar essa vida, expondo a família. Onde estava a sua sensibilidade, Sr. Primeiro-Ministro? Mas o governo, é evidente que o governo está sem sensibilidade humana, mas eu entendo essa saga, essa propaganda iniciada pelo governo, porque já está a chegar ao final do mandato, já são 4 orçamentos do Estado e não há resultados concretos da governação. E o crescimento não tem conseguido gerar dinâmica para gerar emprego, e 62 mil jovens estão sem estudar e estão sem trabalhar. Porque também o crescimento econômico não tem conseguido alavancar o desenvolvimento e não tem gerado riqueza para tirar do papel os seus grandes compromissos da campanha eleitoral. Eu posso aqui, Sr. Primeiro-Ministro, relembrar os seus grandes compromissos. Aeroporto de Santo Antão, Aeroporto da Brava, ampliação do Porto do Furna, construção de segunda fase do Porto Novo, construção de cais de pesca na Brava, na Praia, em Santa Catarina, Tarrafal, Santa Cruz, São Miguel e Santo Antão, Hospital Regional da Praia, aeródromo para proteção civil e marinas e portos de na cidade da Praia, via rápida Praia Tarrafal, salas de espetáculo e de evento, Sr. Primeiro-Ministro, asfaltagem do troço Estrada Calheta Tarrafal. Coloque a riqueza produzida ao serviço do seu compromisso com os cabo-verdianos. Veja que o dinheiro não chega para pagar as contas, os cabo-verdianos estão a viver enormes dificuldades. Coloque essa riqueza para resolver o problema da pobreza em Cabo Verde. Resolva os problemas dos equipamentos nos hospitais centrais com essa riqueza produzida com o seu crescimento econômico. A riqueza produzida não deve ser colocada apenas na aquisição de viaturas para os dirigentes do Estado. Já lá vão, em 2 anos, mais de 400 mil contos em viaturas do Estado. Em 2 anos, já são mais de 1 milhão de contos em gastos com viagens do Executivo e de dirigentes do Estado. Coloque a riqueza produzida ao serviço dos cabo-verdianos, tenho dito. Relativamente a tentar impor um sentido de realidade, não, ilusório, nós estamos a falar de uma realidade verídica existente. Agora, do outro lado, há uma tentativa de impor uma realidade negativa, baixa astral, contaminar negativamente o sentimento deste país. Isto é notório. Nós contrapomos com a verdade. Com a verdade. Segundo lugar, há resultados, sim senhor. Há crescimento económico, há melhoria de rendimentos das famílias, há emprego, há mais segurança. São resultados. Os senhores dizem que não há, nós dizemos que há. Problema é que a população, os cabo-verdianos, sentem e sabem que há. E acreditam que será ainda melhor. Agora vamos à questão de um país que está a crescer e que o primeiro-ministro necessita fazer propaganda enganosa, eticamente reprovável nos meios de comunicação social. O deputado João Cabral veio em boa hora e disse que o governo foi assinar contrato com igrejas e igrejas aqui da praça para não haver manipulação de consciências. E os senhores o que é que estão a fazer? Utilizar fragilidade das pessoas para fazer propaganda enganosa. Mas vejam porque é que eu acho que é interessante este nosso senhor primeiro-ministro. Um país que cresce, e que cresce inclusivo, e que cresce sustentável, não iniciar a fazer propaganda enganosa. Sabe por que, senhor primeiro-ministro? Vamos à página 10, data do dia 23 de maio de 2016, a sua afirmação. Eu vou ler. Mas toda a nossa política social, está a valer na altura o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia Silva, mas toda a nossa política social irá ser feita com discrição. Nem o primeiro-ministro, nem nenhum ministro fará publicitação daquilo que deve ser obrigação do Estado na ação social, dirigir às pessoas com maior necessidade. Senhor primeiro-ministro, hoje, que primeiro-ministro aqui temos? José Ulisses Correia Silva, de maio de 2016, ou José Ulisses Correia Silva, das fragilidades, da inoperância, da propaganda enganosa que vendeu aos cabo-verdianos na campanha eleitoral. Muito obrigado. Diz que eu disse que nem o primeiro-ministro, nem nenhum ministro irá utilizar a vulnerabilidade das pessoas na comunicação social. Estamos a cumprir rigorosamente. Não viu o primeiro-ministro em nenhuma ação a entrar em casa das pessoas para aproveitar a sua vulnerabilidade. Não viu nenhum ministro a entregar botes, a entregar pensões, a entregar coisas às pessoas. Não viu. Não viu.
A prática é totalmente diferente da vossa prática anterior. Temos memória de publi-reportagens de Casa para Todos. Temos memória de carros de som que eram colocados na rua sempre que havia inaugurações, a perturbar a tranquilidade das pessoas. Somos diferentes. E mais, saibam defender agora a memória do governo anterior. Defendam-se. Muito obrigado. Nos últimos dias não se fala de outra coisa, senão da ostensiva, invasiva e inusitada propaganda do governo para recauchutar uma imagem precocemente gasta por falta de cumprimento de compromissos eleitorais e por uma quebra generalizada na assunção das promessas de campanha. De facto, só uma situação de desespero pode justificar esta decisão do governo em lançar mão desta campanha primária de propaganda que usa e abusa do sentimento das pessoas, explora as fragilidades de pais, de família, que mais do que uma questão legal, é uma questão eminentemente ética. Numa democracia, embora imperfeita, mas fortemente reconhecida e altamente avaliada como a nossa, era impensável sermos confrontados com uma situação desta natureza que seguramente surpreende os organismos internacionais que aferem da qualidade das instituições democráticas nos diversos países. Já ouvimos desculpas várias, cada uma mais descabida e mais absurda que a outra, e nenhuma delas convencem a mais ingênua e pura alma. Dizer que o governo está a reagir às críticas de que não sabe comunicar e que deve ofender as regras, os princípios e os valores elementares numa convivência saudável em democracia é uma desculpa que, para além de esfarapada, fere o estado de sanidade mental das pessoas. Dizer também que se faz assim porque os outros fizeram é de uma desonestidade sem limites, porque tanto quanto se conhece, nunca se utilizou das fragilidades das pessoas desta forma tão vil, tão descarada e tão despudorada. Contudo, as razões e as motivações para esta ofensiva propagandística são do conhecimento de todos, a começar pela ineficácia e ineficiência da ação governativa, passando pela situação de dificuldade extrema porque passa a população e agravado ainda pela manifestação quase que generalizada de insatisfação das pessoas em todos os pontos do território nacional. O mais grave de toda esta deplorável situação é o autismo do governo e da sua maioria, que quer continuar a mergulhar a cabeça na areia, ignorando tudo e todos e defendendo esta inqualificável ação de tentativa de enganar os cabo-verdianos, procurando ao mesmo passo convencê-los que o país vai bem e que a situação vivida por cada um de nós é boa, embora ninguém vislumbre esta bondade dos resultados da governação só perceptível pelo partido e pelo governo maioritário. Quem analisa com atenção o conteúdo do produto propagandístico produzido pelo governo facilmente compreende que as áreas visadas são precisamente as onde os resultados são mais débeis ou praticamente inexistentes. Senhor Presidente, eu tenho uns dias no se acompanha para a rádio, para a televisão e grandes outdoors, uma propaganda inusitada de governo. E não sabe uma produção e divulgação dessa propaganda tem que ser alavancada a um contrato de serviços e tem custos de produção. Portanto, não se pede-lhe não se faz um requerimento à mesa para o governo disponibiliza à Assembleia Nacional esse contrato de serviços de distribuição e divulgação dessa propaganda e de produção dessa propaganda que é feito com o dinheiro de contribuintes
e é feito em nome de todos os cabo-verdianos, e nós, enquanto representantes do povo, não temos conhecimento desse contrato, para não saber quanto que isso custa de dinheiro de Estado, essa propaganda enganosa de governo em relação à missão que se cumpre com os cabo-verdianos. Obrigado. Muito obrigado. O Sr. Deputado acaba de fazer um requerimento. A mesa rejeita o requerimento porque sabe que há mecanismos regimentais, constitucionais, para se pedir qualquer documento ao Governo. Portanto, a mesa rejeita. Não. Há mecanismos legais, há mecanismos constitucionais e regimentais para se pedir informação ao Governo. Há claramente, quando o deputado pedir informação ao Governo, se o Governo não responder a essas informações, o deputado poderá fazer um requerimento aqui, a mesa chama atenção, quer dizer, reforça esse pedido ao Governo. Mas, não sendo assim, aqui, num debate normal, num período de antes de ordem do dia, eu acho que esse requerimento não tem sentido. É acionar o regimento da Assembleia Nacional e a Constituição da República. Senhor deputado, pede a palavra para... Sim, senhor. Senhor deputado... Não, o senhor deputado José Maria Gomes da Veiga. Era para... Sr. Presidente, vou fazer um recurso à decisão da mesa. Sim, tem a bondade de fazer um recurso. Gostaria de fundamentar o recurso. Não, faça o recurso, recorre. Obrigado, Sr. Presidente. Não, ele acabou de fazer um requerimento agora. Senhor Presidente, Sim. Senhor Presidente, estou a fazer um recurso à decisão da mesa porque a Assembleia é o local constitucionalmente consagrado para pedir informações ao Governo. E aqui o Parlamento está reunido, o Governo está presente e os deputados querem uma informação e a bancada do PSV fez um requerimento solicitando essa informação ao Governo. Portanto, não faz sentido a rejeição do requerimento feito pela mesa da Assembleia Nacional, tendo em conta que nem sequer o Governo pronunciou sobre o pedido que nós fizemos e o Governo, querendo, pode também pronunciar e disponibilizar esse documento. Mas, de todas as formas, a Assembleia é soberana para decidir sobre a distribuição ou não desse documento. E nós estamos a pedir essas informações por questão de transparência na gestão e na utilização dos recursos do Estado. Portanto, faço este recurso à plenária para decidir se o Governo, sobre a decisão da mesa de rejeitar o nosso requerimento, e se o Governo deve ou não distribuir informações sobre a contratação de serviços para a produção da propaganda e distribuição e divulgação dessa propaganda. Obrigado. Nós estamos a assistir aqui a tentativas reiteradas de o grupo parlamentar do PSV desviar a atenção deste Parlamento quando estamos a tratar de questões fundamentais. Houve uma declaração política e parece que o próprio grupo parlamentar do PSV desvaloriza a declaração política, querendo utilizar este subterfúgio de requerimento à mesa. E na fundamentação, o Sr. Deputado José Maria Gomes da Veiga vem dizer que é um recurso sobre se o Governo deve ou não apresentar os documentos. Não é isso. Estará a recorrer, eventualmente, da decisão da mesa de rejeitar um recurso com o fundamento de que esse recurso é injustificado. É disto que nós estaremos a tratar e queremos dizer nesta matéria que os fundamentos do Sr. Deputado não convencem, senão com manobra dilatória. Está em apuros, em grandes dificuldades, um concurso que é público, ao contrário daquilo que se fazia no tempo do seu governo, do PICV, em que estas propagandas eram feitas, propagandas e publicidade eram feitas com camaradas. O senhor tem todos os mecanismos que quiser para obter as informações. Vamos, Sr. Presidente, é legítimo interpor-se recurso das decisões da mesa. Achamos que o Sr. Presidente da Assembleia Nacional andou muitíssimo bem, não permitindo que se desvie a atenção e exigindo que os mecanismos regimentais sejam respeitados. Senão estaremos a dar ideia de que os debates aqui passam por requerimentos, pedidos de requerimentos como subterfúgios para se impedir o normal funcionamento da sessão. Obrigado, Sr. Presidente. Não, Sr. Deputado e líder parlamentar do MPD,
está a falar em subterfúgio e desvio de atenção. Ele sabe, tanto como eu, que os instrumentos que temos aqui nesta casa devem ser utilizados e não devem ser banalizados como subterfúgios ou desvios. Temos um regimento, o regimento dá faculdade aos deputados de exercer o seu direito utilizando diversos institutos. Quer passar a imagem, a ideia de que se está a desvalorizar a declaração política. Nada mais falso. É que este pedido de um instrumento complementar valoriza a nossa declaração política. Porque está a pedir um documento, uma justificação que demonstra, ou para provar, que o quanto se investiu nesta propaganda eleitoral. Nós estamos fora de um momento eleitoral, mas o governo está a fazer uma propaganda eleitoral. Por isso é uma propaganda ilegítima neste contexto. Uma outra questão que não deve ser desvalorizada e também merece preocupação é o tratamento privilegiado que se tem dado à maioria no fornecimento de informações. O deputado Miguel Monteiro tem informações privilegiadas facultadas pelo governo com relação a um conjunto de dossiês da governação do país. Eu considero que, não obstante ele ser secretário-geral do partido que governa o país, nada na lei, nem na Constituição, lhe atribui o direito de ser tratado de forma diferente dos outros deputados. E isso também reforça o requerimento, ou a motivação do requerimento feito pelo deputado Zé Veiga. Porque ele está a pedir concretamente que seja facultado aos deputados o instrumento que suporta este contrato entre o governo e a empresa que faz a propaganda do governo. Falou aqui do concurso, mas que raio de concurso que ninguém viu e que não está publicado em nenhum órgão de comunicação social? Onde está este concurso? Em nome, e diz que é um concurso público. O concurso público deveria estar no boletim oficial, deveria estar publicado nos jornais, ou deveria pelo menos ser anunciado na rádio. Mas nenhum desses instrumentos divulgou, ou dessas instâncias divulgou, digamos, este concurso. Portanto, este concurso é tudo menos público. E nós temos o direito, já agora não é só o direito, o dever enquanto deputados, de pedir essas informações para esclarecer os cabo-verdianos. Para os cabo-verdianos saberem claramente quanto é que estão a pagar para ouvir estas falsidades de obras que não existem. Obras que não existem, porque estão-se a inventar obras e, inclusive... Já terminou? Inclusive, já sabe. Está-se a vender falsidades e felicidades neste mercado de ilusões. Muito obrigado. E vou dar aqui dois exemplos que são falsos. Não existe nenhuma estrada para Fajã de Barreiras. Não existe, é falso. É falso, não existe uma única estrada para Fajã de Barreiras em Santo Antão. E outro é uma jovem que eu conheço, que fez a sua formação no IFP há mais de 5 anos e que está agora. De maneira, duas razões que são falsas. O senhor líder parlamentar do PSV disse: raio de concurso é esse? O governo fez um concurso, 5 empresas concorreram, foi publicado nos principais jornais, portanto o senhor não faltou a verdade. Todos nós temos direito a perguntar. Agora, chamar de raio de concurso, em que concorrem 5 empresas. A ARAP dá o parecer de forma transparente e claro. E o PAICV diz raio de concurso,
então nós não sabemos mais o que é concurso em Cabo Verde. O que estamos a assistir e acabamos de assistir é a chamada notícia falsa. É especializar-se em notícias falsas, colocar no ar, pensando que ninguém ia reagir. É falso que não houve concurso, é falso que o avião não está na praia, é falso que as pessoas que participaram são do governo anterior. A pessoa que participou no concurso recebeu a formação do IFP este ano e foi uma das pessoas escolhidas para fazer o depoimento. Ela é que se disponibilizou. Portanto, é falso o que o PSV está a dizer. Depois, é falso também que a localidade do senhor não tem estradas. Quem que conhece Santo Antão sabe que a estrada de Ribeira de Chão de Pedra vai lá de zona onde começa Cucli e vai até Pia. E todos sabemos isso. E a zona onde é Fajando de Barreiro é uma zona quase que uma estrada não pode chegar. Aquele senhor agricultor anda, deixa apenas uma ladeira, chega à estrada principal e ganha mais de 1 hora em termos de tempo para chegar a coisa. Não, eu primeiro para dizer que vi o ministro nervoso e há razão para estar nervoso. Mas eu pego apenas em 2 questões que ele tratou aqui. Ele disse que o senhor apenas desce uma ladeira para chegar à estrada principal. Ele confirmou que eu tenho razão, que a estrada não chega à casa do senhor. Portanto, não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. O senhor confirmou. Senhor Ministro, traga-nos todas as informações de acordo com o requerimento que foi feito aqui, para não ficarmos como, digamos, a promessa de dar informações que foi feita há dias pelo Ministro das Finanças, que até ainda não chegou aqui. Deem-nos as informações todas e nós ficaremos satisfeitos. Muito obrigado. Então vamos passar ao voto do recurso. Quem vota a favor do recurso interposto pelo Sr. Deputado José Maria Gomes da Veiga? Muito obrigado. Quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Muito obrigado. Portanto, o recurso foi rejeitado. Senhor Deputado José Maria Gomes da Veiga, presumo para uma declaração de votos. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não recorre a decisão de mesa para uma de mesa da Assembleia que pode colaborar com o Governo na que presta informação à Casa Parlamentar. E a hora que o Presidente de mesa rejeita um requerimento que se solicita uma informação importante para o Governo, bancário PSV que pode fica indiferente com essa atitude de mesa colaborativa com o Governo e com a maioria para que sonegar informação a deputados de oposição. PSV pede essa informação ao Governo e pede em requerimento porque várias cartas já foram enviadas ao Governo para solicitar informações importantes sobre a atuação do Governo na condução de destinos de nação e Governo simplesmente que te reage, que te digna presta informações à oposição. E eu não solicito informações sobre nomeações. Eu não solicito informações sobre concursos públicos. Eu não solicito informações sobre contratação que o Ministério das Finanças faz a um edifício, por sinal, pertencente a membros de governo e empresas de membros de governo. Eu não solicito inúmeras informações sobre a aval que o Estado presta a empresas. Eu não solicito informações sobre perdão de dívida que o governo faz a empresas. E o governo nunca te disponibiliza as informações a deputados e oposição. Portanto, a única forma que resta ou não te aciona tribunais para requerer as informações, ou não te aciona requerimentos na Casa Parlamentar, onde é casa onde o governo deve prestar informações a deputados. E foi por isso que não faz esse pedido. E não faz pedido para o governo dar no contrato para não poder saber quanto que se te custa essa elaboração de propaganda em nome de cabo-verdianos, com recursos de cabo-verdianos, e quanto se te custa a divulgação dessa propaganda. Porque não sei, ano passado, no orçamento de 2019,
o governo aprova mais de 30 mil contos sobre a propaganda de céu. Aquele 30 mil contos que tem na propaganda é recurso que pode dar para resolver o problema de que as pessoas que foi utilizado e exposto a essa fragilidade para aparecer na cartaz do governo e na vídeos da forma de resolver esse problema. Portanto, é por isso que não pedimos informação. E não está uma mesa, deve mudar essa atitude. Mesa que pode ser colaborativo com o governo para que apareçam informações à Casa Parlamentar. E o governo tem dever de informar o Parlamento sobre a sua atuação. E a oposição traz uma declaração política sobre a propaganda do governo, informação que não pede informação, importante para consolidar esse debate, e o governo deve prestar essa informação, o governo deve disponibilizar esse contrato, o governo que pode escuta sobre decisão de mesa, de que apareça informação para continuar também a estar disponibilizar informações para cabo-verdianos. Obrigado. Muito obrigado, senhor deputado, pela declaração de votos. Face à sua insinuação, a mesa não poderá deixar de prestar... Não, a mesa não... Você fez uma insinuação à mesa. O senhor deputado fez uma insinuação, disse que a mesa está a colaborar com o governo para não passar informações. E a mesa não pode ficar calada em relação a essa matéria. Veja, o senhor deputado conhece o regimento muito bem. A linha G do artigo 65 dá-lhe o poder de requerer do governo e da administração pública todas as informações que precisar. O senhor deputado não faz isso. E vem agora aqui, na Assembleia Nacional, obrigar a mesa para exigir do governo, para obrigar o governo. A mesa não obriga o governo. Veja o artigo 119 da Constituição da República de Cabo Verde, a linha, o número 2. Os órgãos de soberania, nas suas relações recíprocas e no exercício de funções, respeitam a separação de poderes, a separação e a interdependência de poderes nos termos da Constituição. Se um deputado ou um grupo parlamentar solicitar informação ao governo através da mesa, a mesa encaminha. A mesa acha que o governo deve, de facto, prestar informações, mas não obriga o governo a prestar informações. É isto aqui que a gente quer que nós entendamos. A mesa não obriga o governo. Os senhores deputados sabem muito bem, aqui estamos a fazer jogo político, né? Vocês estão a fazer jogo político. Eu só queria defender que a mesa não colabora nem com a bancada do MPD, nem com a bancada do PSCV, nem com os senhores deputados da UCID, em relação a qualquer matéria desse tipo. Nós colaboramos com todos os deputados, com a Assembleia Nacional, com o plenário da Assembleia Nacional. Muito obrigado. Recorre-se a subterfúgios para fazer passar a imagem de que se está a fazer muita coisa. E é aqui que a UCID pensa que o governo do MPD está a pecar. Está a pecar porque, primeiro, pôs a concurso, é verdade, um texto que diz o seguinte: com foco na mudança de comportamento e a criação de uma atitude cívica. Esta foi o que o MPD publicitou. De maneira, fez bem, publicitou, está correto, mas o que nós estamos a ver não tem nada disso. Não tem nada disto. A não ser que o governo traga-nos a esta Casa Parlamentar um outro documento a desmentir o que eu acabei de citar. Presidente, só para falar PSV, para facilitar o trabalho, peço consulta expresso das Ilhas, número 856, de 25 de abril de 2018, pesou o anúncio de concurso de consultoria limitado relativamente à comunicação do governo. Obrigado. Agora sabemos também que temos uma oposição desatenta, porque é lançado um concurso público nos principais jornais, 5 empresas participam e dos 29 deputados, nenhum lê o jornal. Bem, é esta a oposição que nós queremos em Cabo Verde? O Senhor Presidente, a mesa demonstrou que há os meios e as formas para pedir as informações. O Senhor Presidente andou naturalmente bem, mais uma vez bem, e naturalmente que nós não podemos deixar que este tipo de fait divers, porque não passa de um fait divers, é simplesmente para tentar demonstrar que o governo tem algo a esconder. Porque é razoável que não tem concurso público publicado em vários jornais de nossa praça, em que o PSV tem conhecimento, mas é também faz crer que é levante suspeição, está faz crer que
manobras que o governo está a fazer, coisas obscuras, quando é tudo muito claro, muito transparente, e parabéns a este governo pela transparência que se está coloca na gerir recursos de cabo-verdianos. Mas, felizmente, não somos apenas nós a criticar a maioria e a sua ação política. Vejamos o artigo que saiu no Jornal Expresso das Ilhas, do engenheiro Armindo Ferreira, citando algumas questões e tomando algumas posições. Ele mesmo, na citação, diz: o partido que está no poder, que curiosamente ostenta o mesmo nome, tem apenas 5, 6 anos de existência. São dois partidos diferentes, mas partilhando o mesmo nome. O primeiro é o partido de militantes de causas, o segundo é uma coletividade de tecnocratas, uma espécie de sociedade anônima de responsabilidade limitada. Mais adiante, ele próprio toma posição. E ele diz, por consideração e até estima por algumas pessoas da direção do MPD e do seu grupo parlamentar, escuso-me de definir o tipo de coletividade em que se tornou esta sociedade empresa política. E ele critica diretamente, digamos, as ações, as decisões. Nós, com relação a determinados dossiês, levantamos aqui claramente algumas posições. Com relação à TACV, com relação a transporte marítimos e com relação a algumas outras questões, nós dissemos que não havia transparência, não havia informações e não estava a ser acautelado o interesse público nacional. Tínhamos direito a ter acesso a informações. A maioria escusou fornecer essas informações, mesmo em sede de Parlamento. O que é que queria-se que nós fizéssemos? Acreditar piamente, de olhos fechados, sem nenhuma informação? Só podemos decidir com informações. E depois as informações que vieram ao público demonstraram claramente que os interesses nacionais não estavam a ser acautelados. Trazer aqui a opinião de uma pessoa como o senhor Armindo Ferreira, isso só devo dizer, tenho a dizer ao senhor deputado Rui Semedo, que hoje estamos na democracia, temos liberdade e com certeza, por causa disso, o senhor Armindo Ferreira não é preso, não é torturado, nada disso lhe vai acontecer, ao contrário do que acontecia no passado. O senhor líder parlamentar do PSV recorreu a um texto de uma pessoa próxima do MPD que exerceu o seu direito de opinião claramente em relação ao partido, de que foi membro do governo, e em democracia é assim mesmo. Mas o senhor líder parlamentar do PSV devia ler tudo. De facto, eu não li tudo, mas também o líder parlamentar do MPD esqueceu-se de ler. O MPD descaracteriza o partido conduzido a uma das 3 conclusões: amnésia seletiva, ausência de ideias ou completa falta de caráter. Isto eu não tinha lido.